E aí, moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência, então, nós já tivemos uma aula aqui, né, de hereditariedade falando do sistema ABO ou AB0. E aí, hoje, o que a gente vai ver? Uma aula falando do sistema RH. O que é o DHRN? Doença hemolítica do recém-nascido. Então, a gente vai falar com relação, o meu sangue é positivo, meu sangue é negativo, porque na aula passada nós só vimos, em relação ao sistema ABO. Então a pessoa pode ser A, pode ser B, pode ser AB, pode ser O, mas nós não falamos se era O positivo, O negativo, A positivo, O negativo. Isso nós vamos ver hoje, tá, gente? Então olha só, quando a gente fala de tipos sanguíneos, existem mais de 20 tipos sanguíneos, gente. Como eu já citei, né? Tem o Duff, tem o Kell, tem o MN, né? Tem o ABO, que nós já vimos, tem o RH, ou seja, tem vários sistemas sanguíneos. O que realmente nos interessa nessa etapa, é estudar o ABO e o RH. Esses são os mais importantes, a não ser que você vire um especialista, em relação a ser, um hematologista, que é um camarada especializado em sangue, alguma coisa nesse sentido, aí você vai ter que saber os outros tipos sanguíneos. De modo geral, um aluno, importante que ele domine bem, aluno não, mas uma pessoa, gente? Legal que você domine os tipos sanguíneos até para você entender um pouco mais do seu corpo. Combinado, gente? Bora lá então. O que aconteceu? Nós vimos na aula passada, na aula anterior, que o Karl Landsteiner, esse camarada aqui, o Landsteiner, é um cara muito importante, Por quê? Porque foi ele que descobriu o sistema BO e deu uma organizada aí no processo de transfusão sanguínea. Quem pode doar para quem? Só que, galera, as mortes continuavam acontecendo em menor proporção, mas eventualmente alguém morria por conta de receber um sangue, uma transfusão de sangue. Então, o Landsteiner, acerca disso, ele deve ter observado e pensado, puxa, ainda tem alguma coisa a ser descoberta, E eles estudando o macaco, o macaco do gênero Rhesus, Rhesus macaque ou macaca mulata, estudando o sangue desse macaco, ele descobriu o quê? Descobriu que nesse macaco, ele encontrava lá, por exemplo, os glóbulos vermelhos, então eu tenho aqui um glóbulo vermelho, e ele encontrava na membrana desse glóbulo vermelho, ali, o quê? Ele encontrava ali um fator, Vamos colocar aqui, um fator que eles deram o nome de fator o quê? Fator RH, certo? Então ele observou, falou, caramba, tem, no sangue desse macaco, nas hemácias, isso aqui é uma hemácia, é um glóbulo vermelho, então vamos colocar assim, é um glóbulo vermelho, e na hemácia dos glóbulos vermelhos nós encontramos o quê? No sangue desse macaco, um fator que eles deram o nome de fator RH por conta RH do macaco Rhesus, professor, faz sentido então, RH de Rhesus. Sim, então por isso o fator RH. Professor, o que é o fator RH? É uma glicoproteína. É uma proteína que nós encontramos, basicamente, uma proteína que nós encontramos na membrana das células vermelhas do nosso sangue, que nós chamamos de glóbulos vermelhos ou hemácias. Legal? E aí eles pensaram, será que não tem essa substância no sangue humano também? E acabou se confirmando. Existe no nosso sangue a possibilidade, de pessoas que são RH positivo, são pessoas que têm esse fator, que têm essa substância no seu sangue. Agora, se eu sou um RH negativo, significa que a minha hemácia, tem pessoas que não têm o fator RH. Então existem pessoas que são RH positivo, existem pessoas que são RH o quê? Negativo. Nesse caso aqui, a gente diz que essa pessoa aqui é RH positivo, por quê? Porque ela tem o fator RH, Mas tem pessoas que são RH negativo, que elas não têm o fator RH, certo? Em torno de mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 85% da população é RH positivo, 15% da população é RH negativo. Professor, então é mais comum ser RH positivo. Sim, mais comum é RH positivo, certo? Então aqui você tem, um histórico. Junto com o Landsteiner tem um camarada chamado Wiener. O Wiener foi um cientista importante que deu apoio aí para que eles pudessem descobrir, então, o sistema RH. Uma vez descoberto o sistema RH, a gente tem que organizar o quê? A questão da doação, a questão da transfusão. Então perceba aqui o seguinte, galera. Nós temos aqui, um RH positivo, RH negativo.
Pensa comigo, se você for RH negativo, o teu sangue não conhece o fator RH. Se o teu sangue não conhece o fator RH, significa que você não pode receber sangue positivo. Agora, imagina que você tem sangue positivo. Galera, se eu tenho sangue positivo, eu posso receber o quê? Eu posso receber um sangue positivo. Eu conheço o fator RH. Se eu tenho sangue positivo, eu posso inclusive receber o quê? Um sangue negativo. Porque o sangue negativo não vai ter nenhuma substância que vai o quê? Que vai causar incompatibilidade comigo. Então, com relação à transfusão, nesse caso aqui, não dá. Pessoas que têm RH positivo não podem doar para RH negativo, mas RH negativo pode doar para RH positivo, né? Pode doar. Legal? O que acontece, professor, se uma pessoa negativa receber o RH positivo? Ela vai produzir anticorpos anti-RH. Então ela produz anticorpos anti-RH caso ela receba uma transfusão, certo? E aí como que fica a situação aqui? Quem na verdade então é o verdadeiro receptor universal? Quem na verdade é o verdadeiro doador universal? Na aula anterior, nós vimos que o doador universal era quem tinha sangue O. Nós vimos que quem era o receptor universal era quem era AB. E aqui como que fica agora? O verdadeiro receptor universal é o AB positivo. Por que o AB positivo, professor? Porque pensa comigo, gente, o A, ele conhece a substância A, então ele pode receber de A. Ele conhece a substância B, então ele pode receber de B. O não tem a substância nem A nem B, então ele pode receber também. E outra coisa, né, gente? O fato dele ser positivo, ele conhece o fator RH, então ele pode receber de todo mundo que é positivo e de todo mundo que é negativo, certo? Então, o verdadeiro receptor universal, AB positivo. O verdadeiro doador universal tem que ser o O negativo. Porque o O negativo pode doar para todo mundo que é positivo e também para todo mundo que é negativo, né? Nesse exemplo que eu tirei aqui. O que acontece é o seguinte, né? Quem é negativo pode doar para quem é positivo. Mas quem é positivo não pode doar, por quê? Porque ele tem aqui, ó, o fator RH. E o fator RH vai acabar causando uma incompatibilidade em relação a quem é negativo. Beleza? Então, só dando uma reforçada, ó. O O negativo é o verdadeiro doador universal, pode doar para todo mundo que é negativo e positivo, certo? E o AB positivo é o camarada que pode receber de todo mundo que é positivo e também negativo, certo? Para tudo agora que você está fazendo, nem pisque agora nesse momento e vamos pensar aqui, papo reto. Como que funciona para descobrir o teu tipo sanguíneo? Imagina o seguinte, que eu vou pegar 3 gotinhas do teu sangue e eu vou colocar aqui na tela. 3 gotinhas do teu sangue. 1, 2, 3. Eu vou descobrir qual é o teu sangue agora nesse momento. Vamos imaginar. O que eu preciso para descobrir qual é o teu sangue? Eu preciso de um soro anti-A, eu preciso de um soro anti-B e eu preciso de um soro anti-RH. Pensa comigo, um esquadrão antibomba reage com a bomba. Se é um soro anti-A, ele vai reagir com qual substância, gente? A. Soro anti-A reage com qual substância? Ele é anti-A, então ele reage com a substância A. Um soro anti-B reage com a substância B. Um soro anti-RH reage com a substância ou com o fator RH. Então imagine o seguinte, peguei 3 gotinhas de sangue, coloquei aqui, 3 gotinhas de sangue, coloquei aqui, né? Então tá aqui. Na primeira gotinha de sangue eu vou pingar o quê? O soro anti-A. Tá vendo que ficou esquisito, gente? Tá vendo que grudou as hemácias aqui, né? Aglutinou. Aglutinar significa colar. Então o que acontece? Nesse caso significa que reagiu. Então pensa comigo, eu pinguei o soro anti-A e reagiu. Quer dizer que aqui tem que ter a substância A. Então eu já sei que essa pessoa é A. Aí pinguei o soro anti-B. Tá vendo que nada aconteceu? Quando eu pinguei o soro anti-B, veja que o sangue ficou bem homogêneo, nada aconteceu. Então essa pessoa não é B, ela só é A. Agora, quando eu pinguei o soro anti-RH, o que aconteceu? Reagiu. Tá vendo que ficou esquisito? Ó? Não ficou homogêneo? Então qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa aqui? É o quê? A positivo. Porque reagiu com A, reagiu com RH. Então A positivo. Vamos lá. Quero deixar você bem craque nisso aqui. 3 gotinhas de sangue de outro paciente, soro anti-A, soro anti-B, soro anti-RH. Pinguei o soro anti-A, reagiu. Pinguei anti-B, não reagiu. Pinguei anti-RH, não reagiu. Qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa?
É A porque reagiu com A, né? E o que? Negativo porque não reagiu com o anti-RH. Então, A negativo. Beleza? Mais um. Pinguei o soro anti-A no sangue de outro paciente, né? Pinguei o soro anti-B no sangue de outro paciente, pinguei o soro anti-RH no sangue de outra pessoa. Veja, aqui é aparente, professor, está mais escuro. Galera, o fato de estar mais escuro significa que pode ter mais ferro, né, nesse sangue. E aí, aqui você tem aglutinou. Nesse caso vai ser o que, gente? B positivo. Não reagiu com A, mas reagiu com B e reagiu com o fator RH. Quero deixar você bem craque nisso. Vamos lá. Mais um. Pinguei o soro anti-A, reagiu. Pinguei o soro anti-B, reagiu. Pinguei o soro anti-RH, reagiu. Qual é o sangue dessa pessoa? AB positivo. AB positivo. Reagiu nos três. E quando não reage nenhum? Ó, não reagiu com A, não reagiu com B, não reagiu com RH. Nesse caso vai ser O negativo, né? Beleza? Então, essa seria o quê? Essa seria, então, a regra para você descobrir o tipo sanguíneo de uma pessoa. A gente chama isso de tipagem sanguínea, tá? Tipagem sanguínea. Bora lá, então, gente, falar um pouquinho sobre doença hemolítica do recém-nascido. Com relação à doença hemolítica do recém-nascido, o que é a doença hemolítica do recém-nascido, professor? É também chamada de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal. É uma doença, gente, provocada pelo fator RH. Imagine o seguinte, deixa eu virar isso aqui. Imagina aqui o seguinte, né? Quais seriam as condições para que essa doença possa acontecer? Primeiro, olha só, primeira condição. Quais seriam as condições? Primeira condição, a mãe tem que ser o quê? RH negativo. Para que a doença aconteça, a mãe tem que ser RH negativo. Então, meninas, vocês que estão acompanhando essa aula, se você já sabe que teu sangue é positivo, você nunca vai ter problema em relação a essa doença. Professor, meu sangue é negativo. Então, vamos lá. Primeira condição, sangue RH negativo. Segunda condição, o pai tem que ser o quê? RH positivo. Então, segunda condição para que exista a possibilidade de acontecer essa doença é o pai ser RH positivo. Terceira condição, ter um filho RH positivo. Pensa comigo, a mãe RH negativo, ou seja, ela não conhece o fator RH e ela está gerando ali uma criança que tem o fator RH. Então, gente, isso passa a ser um problema no momento que tem a mistura de sangue. Veja, numa gestação normal só vai ter mistura de sangue quando a criança nascer. Concorda comigo? Durante a gestação não mistura sangue da criança com a mãe. Só vai misturar sangue, gente, numa gestação normal, tá? Normalmente só vai misturar sangue no momento do parto. E aí, se misturar sangue no momento do parto, esse filho aqui, normalmente ele não é afetado. Ele não sofre com a doença. Mas o que vai acontecer? Ele sensibiliza a mãe, né? Porque vai misturar sangue dessa criança com a mãe. Então o que acontece com ele? Ele sensibiliza a mãe. Ou seja, a mãe não conhece o fator RH, mas no momento do parto, quando misturar sangue da criança com a mãe vai entrar em contato com o fator RH. E o que vai acontecer? Ela vai produzir anticorpos anti-RH. Só que a produção desses anticorpos não é rápida, tá, gente? A produção desses anticorpos normalmente demora aí, sei lá, 30, 40, pode demorar até 120 dias para que essa mãe produza esses anticorpos. Então esse primeiro filho aqui, né? Esse primeiro filho, ele normalmente não é afetado pela doença. Por isso que vem uma quarta condição. Qual é a quarta condição? A quarta condição é se essa mãe tiver um segundo filho também positivo. Quando ela tiver um segundo filho positivo, esse filho aqui, esse pode sofrer da doença, né? Por quê? Porque daí a mãe já tem os anticorpos. Uma vez que a mãe já tem os anticorpos, aí o que acontece? Aí os anticorpos são pequenos o suficiente para passar pela placenta e atacar as hemácias dessa criança. Então, olha só, uma doença provocada pelo fator RH, caracterizada pela destruição das hemácias do feto,
ou do recém-nascido, as consequências dessa doença são graves, podendo levar a criança à morte. Quais são, né, as condições? Então imagine, a mãe é RH negativo, a criança é RH positivo. Não tem mistura de sangue, então até então, tranquilo. Se não tem mistura de sangue, não passa as hemácias do filho para a mãe, ela não sabe que ela está gerando filho positivo. Mas no momento do parto, vai misturar sangue. E uma vez que mistura sangue, a mãe é sensibilizada. A mãe é sensibilizada e ela produz então o fator RH. Né? Os anticorpos, né? O fator RH não, mas os anticorpos anti-RH. E uma vez que a mãe produz os anticorpos anti-RH, olha só, então ela produz anticorpos anti-RH, esses anticorpos anti-RH, eles atacam o quê? Esses anticorpos anti-RH da mãe, eles atacam as hemácias do segundo filho. Os anticorpos passam pela placenta e acabam, né, destruindo as hemácias da criança. Então, mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, o filho tem que ser RH positivo. Hemácias da criança não passam para a mãe, mas os anticorpos da mãe anti-RH podem passar para a criança, certo? Para fechar, aí com chave de ouro, dá uma olhada aqui nesse exercício, ó. Rodrigo, segundo filho de Maria, ao nascer apresentou hemólise, quebra das hemácias, rompimento das hemácias, doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Sabendo que Maria jamais se submeteu a nenhuma transfusão sanguínea e que João, primeiro filho de Maria, não apresentou a doença, assinale a alternativa que determina, respectivamente, os fenótipos de Maria, Rodrigo e João. Rodrigo, o segundo filho, né? João, o primeiro filho, quanto ao fator RH. Então, se teve a doença, a mãe tem que ser RH negativo. Maria é RH negativo. O segundo filho, que é, né, o Rodrigo, apresentou a doença. Se Rodrigo apresentou a doença, significa que ele é RH positivo e o irmão dele, que nasceu antes, também é RH positivo. Então, a mãe é RH negativo. O Rodrigo é RH positivo. Opa, deixa eu voltar aqui. O João é RH positivo. Então, Maria é RH positivo, Rodrigo e João é RH positivo. Maria é RH negativo, Rodrigo e João é RH positivo. Fecha naquela sequência que nós vimos lá. Beleza? Mais um aqui para fechar. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do grupo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Vamos entender. No momento do parto, misturou o sangue do filho, o filho O positivo. A mãe foi sensibilizada. Uma vez que a mãe foi sensibilizada, ela vai começar a produzir anticorpos. Anticorpos anti-RH. Só que eles aplicaram uma solução contendo anticorpos anti-RH. Se eu aplico uma solução contendo anticorpos anti-RH, significa que essa mãe ela não vai ser sensibilizada. Se a mãe não é sensibilizada, gente, o que vai acontecer? Quando ela tiver um próximo filho positivo, não vai ter problema. Mas o que significa ela não ser sensibilizada? O que essa solução anti-RH faz? Então imagine, a mãe misturou sangue, entrou em contato, né, com o sangue da criança, vai produzir anticorpos. Só que essa produção pode demorar até 120 dias. E aí ela toma um soro anti-RH. Esse soro anti-RH vai destruir o que, gente? Vai destruir as hemácias da criança que tem o fator RH. Então, uma vez que destrói as hemácias da criança que tem o fator RH, a mãe não vai ser sensibilizada. Então, a alternativa que vai responder aqui é modificar o fator RH do próximo filho? Não. Destruir as células sanguíneas do bebê. Ah, professor, mas não vai matar o bebê? Não, já nasceu. Vai destruir as células sanguíneas do bebê que eventualmente ficaram na corrente sanguínea materna. E aí não dá tempo da mãe ser sensibilizada. Quando ela tiver o segundo filho positivo, ela não vai ter os anticorpos. Se ela não tem anticorpos, a criança não desenvolve a doença. Certo? Então ficamos aqui com a alternativa correta, letra B. Legal, gente? Esse soro ele é importante, então pode aplicar até 72 horas após o parto, que destrói as células do bebê que eventualmente ficaram na circulação sanguínea materna. Tá bom, gente? Fechamos assim, então, mais uma aula aí de hereditariedade. Eu volto falando de segunda lei de Mendel para vocês.
Um grande abraço. Tchau, tchau.